Nós estamos trabalhando essa série de mensagens falando sobre nós vivermos a nossa fé. Nós começamos e vamos continuar falando sobre isso no livro de Tiago. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Nós começamos lá no capítulo 1, nós estamos no capítulo 1 ainda, mas no versículo 1 ao 4, e agora hoje nós vamos falar do 5 ao 18, e nós vamos continuar, queridos, até terminarmos o livro todo de Tiago. Tiago é um livro maravilhoso, que fala especificamente que nós devemos viver aquilo que a gente fala, porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil, é muito bonito, vem todo mundo arrumadinho, cheiroso, perfumado, mas nós temos que ser de verdade, é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é quando não tem ninguém perto de nós. Devemos continuar e permanecer, e Tiago vem falando sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de nós vivermos a vida com sabedoria. Viver a vida com sabedoria. Quando nós olhamos para Tiago, nós, na ministração passada, se você não teve presente e quer, é só ir lá no nosso canal no YouTube, Igreja Missionária de Carapó, tem lá as mensagens, tem a primeira mensagem. Ele escreve essa carta para ajudar os crentes das igrejas. O que acontece? Depois que Jesus morre, eles começam, depois de um tempo, os crentes a serem perseguidos. Falando crente, aqueles que criam em Jesus, tá? Não era denominacional, não, era aqueles que criam em Jesus. Aqueles que confessavam Jesus como Senhor de suas vidas. E eles começaram a ser perseguidos. E aí o que eles fazem? Dispersam. Então, quando você ouvir essa palavra dispersão, é que eles dispersaram, foram para tudo quanto é lado, e chega até nós. Obrigado, filho. O Evangelho chega até nós, né? Então, ele queria levar aquele povo, as 12 tribos, ele queria levar o quê? A maturidade cristã, a eles crescerem espiritualmente, não continuassem sendo meninos espirituais. No verso 2 ao 4 do capítulo 1, que ele nos ensina que as provas são compatíveis com a fé cristã, ou seja, nós podemos suportar, e não vai ser do mesmo jeito, é variado, vai vir muitas provas, mas elas são passageiras e pedagógicas, ou seja, nós aprendemos com elas, nós vamos aprender. E Tiago hoje vai mostrar para a gente como nós vamos viver com sabedoria neste mundo, no meio das provas, no meio das tentações, no meio das dificuldades. Então eu quero começar falando com vocês como lidar de forma sábia com as provações. Nós vamos falar de duas coisas, de provações e de tentações. Você vai entender a diferença entre provação e tentação, tá? Vamos lá, versículo 5 está aí no telão, você pode acompanhar conosco. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, qualquer um, tá, gente? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o seu calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Querido, a despeito do que algumas pessoas pensam, ou possam pensar, ou possam imaginar, não está falando contra a riqueza. A gente pode ser rico? Pode, não tem problema nenhum. O problema é a riqueza dominar a gente.
O problema é a riqueza tomar conta da gente. Ser rico não tem problema, tá? Então nós podemos ser ricos, não tem problema. Então o alvo de Deus em nossas vidas, queridos, é maturidade cristã, é crescimento, é largar de ser menino, é largar de ser criança na fé. Tem um monte de gente que tem 30, 40, 50 anos de igreja e é menino na fé. Qualquer coisinha já dá uma dorzinha de cotovelo. Qualquer coisinha vira mimimi. Então nós precisamos amadurecer. Nós falamos uma série alguns meses atrás sobre isso. Sobre nós termos maturidade, sobre nós crescermos na fé. E à medida que nós vamos sendo provados, nós precisamos pedir para Deus discernimento do que Deus está fazendo conosco. O que Deus está nos ensinando? Queridos, tudo na nossa vida é pedagógico. Tudo nós vamos aprender. E nós, agora, se você, ou eu, ou qualquer um de nós, quando vier essas situações difíceis, nós ficarmos murmurando e reclamando, nós perdemos o ensino que Deus tem preparado para nós. Nós perdemos as bênçãos de Deus. E Deus nos prova, queridos, para nos desmamar das atitudes infantis. É para que a gente cresça mesmo. Para que a gente suba os degraus da fé. E para alcançar, queridos, esse alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas. Olha o texto de Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para nós alcançarmos a maturidade, queridos, nós precisamos entender que, primeiro, a salvação é por causa é pela graça de Deus. Graça é um presente que nós não merecemos, mas é porque nós cremos em Cristo Jesus. A graça nos inunda e nós cremos na obra salvífica de Cristo Jesus. A nossa fé é depositada em Jesus. Não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos. Não é pelas coisas que nós, damos para as pessoas. Não é por nada disso. É porque nós cremos em Jesus. Porque as obras não salvam, só Jesus. E quais são as 3 coisas que Deus nos mostra para que nós possamos alcançar a maturidade? A primeira, há uma obra que Deus realiza em nós, a salvação. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que confessasse a Jesus como Senhor fosse salvo, como está escrito na palavra de Deus. Não é todo aquele que é membro de uma determinada igreja, não. É todo aquele que confessa Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Então, Ele faz isso. Ele faz essa obra em nós, nos salva, através de Cristo Jesus. Segundo, há uma obra que Deus realiza em nós. Primeiro é por nós, nos salvando. Agora, em nós, nos dando o quê? Nos levando a uma santificação. O processo da santificação começa a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Nós vamos nos tornar santos, como muitas pessoas pensam? Não, mas nós vamos nos santificando dia após dia. Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então nós vamos colocando a nossa vida, nós vamos buscando uma vida de santidade, buscando fazer as coisas certas, da forma correta, e fugindo de todo mal, fugindo de todo pecado. Então Ele faz uma obra que realiza em nós a santificação. Terceiro, há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o quê? O serviço. Nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ficar parados.
Nós não fomos chamados, queridos, para vir só nos cultos e não fazer mais nada. Deus nos chamou para servir. A máxima é, nós temos que amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, queridos. Se nós não estamos servindo a nossa comunidade, nós estamos falhando. Nós estamos deixando de cumprir aquilo pelo qual Deus nos chamou. Quando nós olhamos para a história de alguns homens de Deus, nós vemos que Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, até que ele recebesse o filho da promessa. Nós observamos que Deus trabalhou 13 anos na vida de José, até que ele fosse colocado no trono. José do Egito, aquele que todo mundo conhece, que foi vendido como escravo, colocado no poço, vendido como escravo, preso, e depois colocado como segundo no reinado, no Egito. Nós vemos também Deus trabalhando na vida de Moisés durante 80 anos, queridos, para que ele pudesse, ser usado como líder do povo de Deus, para tirar o povo do Egito e levá-los para uma nova terra. Nós vemos Jesus trabalhando com seus apóstolos, com seus discípulos, 3 anos. Trabalhando intensamente e intencionalmente com seus discípulos, para que nós recebêssemos essa palavra, essa verdade. E o alvo de Cristo é que nós possamos fazer discípulos. O alvo dele é esse. E Deus está trabalhando em você. Amém? Fala assim comigo, Deus está trabalhando em mim. É verdade, querido, você não está vendo. Nós não precisamos ver, mas Ele está trabalhando. E olha só o que nós precisamos fazer, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não nos chama para nada mais, querido. Ele nos chama para fazer discípulos. É isso que Ele chama cada um de nós. Eu e você precisamos fazer discípulos. Nós, não, de Jesus. Que pareçam com Jesus, que sejam como Jesus, que exalam o perfume de Cristo. É isso que nós fomos chamados para fazer. Bom, para nós alcançarmos essa maturidade, nós observamos 3 coisas. E agora, quando somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Versículo 5 fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando nós estamos sendo provados, nós estamos falando de prova. Quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento. Para quê? Para que nós tenhamos sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabe, conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é poder usar a Bíblia bem. É fazer com que a palavra de Deus frutifique em nossa vida. Seja, transbordante em nós e através de nós. Sabedoria, queridos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão buscando prazer e não maturidade. O sábio busca maturidade. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas. Estão vazias. Por quê? Porque não têm sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria. E Ele disse aqui, peça com fé, sem duvidar, que Ele dá liberalmente. Então, quando nós estamos sendo provados, querido, nós precisamos de sabedoria. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Nós não podemos perder aquele momento que Deus está nos dando para crescermos, para a gente se tornar mais maduro.
para nós, sabe, crescermos espiritual. Sabedoria faz com que, nos ajuda, queridos, a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Sabedoria faz isso conosco. É o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo era você pensa numa pessoa inteligente hoje, era o apóstolo Paulo naquela época. Era o doutor, o PhD. Ele falava vários idiomas. Pensa num cara culto, era o apóstolo Paulo. E aí, o que Paulo faz? O que ele diz? Né? Que ele, diante de toda essa situação da vida dele, ele entrega a vida dele, ele tem um encontro com Jesus, e ele diz que todo o sofrimento que ele passou, serviu para o progresso do Evangelho. Valeu a pena, ele está dizendo, olha, valeu a pena. Está lá em Filipenses 1,12. Ele diz isso, que todo o sofrimento dele valeu a pena, porque o Evangelho cresceu por causa disso. Quando somos provados, queridos, precisamos conhecer o caráter de Deus. Versículo 5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, vocês vão sair com esse versículo decorado hoje, né? Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós temos que conhecer o caráter de Deus. Sabe, Tiago, ele nos mostra alguma coisa do caráter de Deus, que é da natureza de Deus dar. Então, se eu quero sabedoria, eu peço que Ele vai me dar sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria, Deus é o doador da sabedoria. Peça para Ele. Outra parte do caráter de Deus é a generosidade. A generosidade de Deus é ilimitada. Sabe, Deus não se limita. Deus, sabe, não se limita a essa terra, transcende, sabe, a generosidade de Deus, Ele dá a quem? A todos que pedirem com fé, e Ele faz como? Liberalmente, não é com conta-gotas não. Só que uma coisa, querido, dá um parênteses aqui, a pessoa acha que é só chegar e pedir para Deus, Deus me dá sabedoria, Deus vai com a varinha de condão, ou com o poder, né, daqueles, lembra do Jaspion lá? Pá, vai cair o poder, né, na gente, e a gente vai se tornar sábio. Você quer ser sábio? Deus te dá, mas vai estudar, tá? Não é, Deus me dá sabedoria, você tem a capacidade, você tem a sabedoria de Deus na sua vida, agora estuda, busca conhecimento, busca crescer, e aí sim, você vai se tornar uma pessoa sábia. Tem duas formas de nós nos tornarmos sábios, e tem alguns que ainda não se tornam. É pela idade, quando você estiver lá com seus 80 anos, né, você já vai ver que é aquele cachorro velho, que está está passando lá, ele dá aquela olhadinha assim, né? O cachorro novo sai como? Sai desesperado, né? O velho já sabe, já passou por tudo aquilo, sabe que não vai adiantar, então ele fica na dele, né? Agora, eu pedi para Deus que eu não quero ter sabedoria quando eu tiver com 80 anos, eu quero um pouco mais cedo. Eu já estou com 53, então eu falo, Deus, eu quero um pouco mais cedo, vai adiantando o negócio aí para mim. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, tá? E, por fim, o caráter de Deus é garantido, faz parte de Deus isso, a acolhida de Deus, Deus acolhe você de verdade. Então, se você pedir, Ele dá generosamente, liberalmente, e Ele te acolhe. Deus não rejeita aquele que busca. Deus não rejeita. Se você buscar de verdade, Ele não rejeita. Você quer conhecer mais o caráter de Deus? Vai lá em Gálatas 5, 22 e 23. Está lá, Gálatas 5, 22 e 23. Quando somos provados, precisamos orar com fé. Lemos no texto, versículo 6, ele fala isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O
Queridos, nós somos seres inteligentes. Se nós precisamos de fé, se nós queremos sabedoria, se nós queremos entender o porquê das provas, nós temos que pedir com fé. E Tiago, ele compara o homem que ora a Deus, mas duvida. Quando nós lemos o texto, ele fala 3 coisas. A onda do mar, que é a pessoa oscilante, que oscila, né? Uma hora ela crê, outra hora ela duvida. Uma hora ela está animada, outra hora está desanimada. Uma hora é otimista, outra hora é pessimista. Uma hora está lá no alto, outra hora está lá embaixo. Um dia está fervoroso e outro dia abatido. Queridos, não é assim que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós tenhamos uma constância. Não é que não fiquemos tristes, não é que não passemos por situações que às vezes, faz com que a gente fique abatido, mas isso não vai tomar conta de nós. Essas coisas não vai dominar a gente. Por quê? Porque nós vamos pedir com fé, nós vamos agir com fé. Não vamos ser igual a onda do mar. A outra, ele fala aqui da mente dividida, né? A palavra grega, duvidando, é diacrimonai, 2 mentes. São 2 mentes, é a pessoa com 2 mentes. A fé diz sim, pode fazer que vai dar certo. Mas aí a descrença, a falta de fé diz, não vai dar certo não esse negócio. Então não faz não, é perigoso. Uma hora diz sim, outra hora diz não. É igual Pedro andando no mar. Pedro está no barquinho lá com os discípulos, Jesus está vindo, eles se assustam, ele fala que é Jesus, e eles falam assim, se é Jesus mesmo, fala que eu posso andar sobre a água e ir até o Senhor. Jesus fala, pode vir. Pedro, eu fico imaginando, eu não vou pisar aqui, né, gente? Pedro, pisa e sai andando sobre o mar. Só que, enquanto ele estava crendo, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele percebe o vento, percebe as ondas mexendo, ele tira o foco de Jesus e ele começa a pôr o foco nas dificuldades, nos problemas, nas situações, na falta de fé. O que acontece com Pedro? Afunda. Jesus tem que ir lá socorrer ele. E graças a Deus que Jesus ainda nos socorre, se nós clamarmos e chamarmos por Ele. Ele nos socorre. Então, queridos, mente dividida. Às vezes é assim, nós estamos assim. No versículo 8 diz assim, 2 almas em só corpo. A palavra grega que de dobre é dipsikoi. 2 almas. Alma dividida. É tentar andar em 2 caminhos. É tentar servir a 2 senhores. Não dá, queridos. Ou você serve a Jesus ou não. Jesus não aceita menos do que 100% nosso. Não, mas não. Ou é Jesus ou não é. Não há meio termo. Porque eu tenho falado aqui faz muito tempo sobre isso. Eu estou me preparando. Não tem isso. Então você não está preparado. Ou a gente está pronto ou não está pronto. Você sai para uma viagem, você prepara a mala, fala assim, eu estou pronto para a viagem, é só pegar, vamos embora. Eu tenho que arrumar as malas, então você não está pronto. Chegou a hora, o avião saiu, ele não espera, você perdeu. Então nós precisamos estar prontos, sabe? Temos que estar prontos. E Tiago fala de 2 resultados negativos, sabe? Daquela pessoa que ora, mas duvida. Pessoa que pede a Deus, mas duvida. O primeiro fracasso é o fracasso na oração. Por quê? Tudo que ele pede, ele não vai alcançar, porque ele duvida. É igual aquele que, bem antigo, né? Aquela mulher que orava, né? Tinha uma janela assim, ela queria ver o horizonte, mas na janela dela tinha um monte.
Deus, o Senhor fala na palavra que se eu orar, esse monte sai daqui. Orou, né, durante a noite, orou, colocou, Deus vai tirar esse monte. Aí no dia seguinte ela abre a janela, era janela ainda, você imagina só. Abre a janela, eu sabia que ela não ia sair daqui. Não creu. Nós precisamos pedir com fé. Não, senão nós vamos fracassar na oração. E segundo, aquele que ora e duvida, é inconstância espiritual. Nunca tem firmeza, não vai chegar à maturidade. Por quê? Porque qualquer ventinho derruba, qualquer ventinho, faz cair. É como se você protegesse uma planta dos ventos, e quando ela estivesse grande, você tira toda a proteção, primeiro o vento derruba. Por quê? Porque ela não tem raízes profundas, ela não tem segurança, ela não tem nada que segura ela. E se nós orarmos duvidando, nós também seremos inconstantes espirituais, não teremos raiz profunda, não estaremos seguros. E a palavra de Deus em Efésios 4:14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, porque você liga a televisão, você liga o seu smartphone, você abre o seu computador, querido, tem um monte de gente pregando de tudo que é jeito. Se você não conhecer a palavra, você pode ser enganado, dizendo, é convicto. Gente, tem uns que é bom, eu escuto uns de vez em quando, só para ver como que é, né? Você olha assim, rapaz do céu, dá até vontade de seguir o cara, porque olha, o cara é bom mesmo. São técnicas que usam para fazer isso, né? Mas o poder de Deus está distante. Então nós precisamos, queridos, orar e orar com fé. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa, queridos. Só um minutinho aí, eu perdi aqui. Precisamos estar de olho, queridos, na recompensa. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação, que permanece firme, porque quando Deus nos prova, é para o nosso bem, e por isso nós somos chamados bem-aventurados. Se nós somos provados, é bem-aventurado. Quando somos provados, nós desenvolvemos a paciência triunfante, que vai nos levar, poxa vida, eu creio que realmente eu vou ser levado para a eternidade com Jesus. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o amor por Deus. Então, quando você for provado, queridos, não reclame, não murmure. Desfrute deste momento e fala, Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso entender com essa situação? Onde eu preciso chegar? Provação, queridos, é para o nosso crescimento. E agora eu vou falar um pouco sobre a tentação. Como lidar de forma sábia com as tentações. Olha só o texto, ele muda a palavra. Versículo 13, ele diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Uma pessoa madura, queridos, é paciente nas provas. Uma pessoa imatura
ela transforma provas em tentação. Provas são testes enviados por Deus. Tentação são armadilhas enviadas por Satanás e encorajadas pela nossa natureza caída. Provas é para nós crescermos. A tentação que o diabo manda é para te derrubar e te destruir. E há 3 fatos, queridos, que nós devemos considerar se nós queremos vencer as tentações. Se você quer vencer as tentações, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Olhe para frente. Não culpe a Deus, porque é uma moda, né, de culpar Deus. Deus, é culpar Deus. A gente faz as coisas erradas e depois Deus é culpado. A gente põe os pés pelas mãos e aí depois Deus tem que vir e ajeitar a situação para a gente. Deus não é nosso funcionário, Deus não é nosso escravo, Deus não é nosso, sabe, aquele que resolve a nossa situação. Ou nós tomamos jeito, né? Porque assim, não é porque você tornou crente, não, a gente tem que tomar jeito. A gente tem que acertar a vida da gente, é isso. Então olha para frente e saiba que tem o julgamento de Deus. Deus é absolutamente santo, por isso, queridos, Ele não peca, Ele não pode ser tentado, como nós lemos no texto, Ele não pode ser tentado e Ele não vai tentar ninguém. Deus não tenta ninguém, porque Deus é absolutamente amoroso, Deus quer o seu melhor. Mas pastor, esse negócio da prova, se você é pai de verdade, você corrige seus filhos. Corrigir não quer dizer que precisa chegar a corrigir com vara, né? Mas se precisar, a Bíblia diz que pode. Mas tem muitos pais que não corrigem os filhos. E aí, quando vem uma situação difícil, o filho não sabe resolver. Por quê? Porque não aprendeu. Não foi disciplinado. Não foi ensinado. Culpa é dos filhos? Nem sempre. Então, querido, nós não precisamos colocar essa culpa nas costas de Deus. Às vezes a culpa é nossa. Às vezes nós que deixamos de fazer. Deus, por que meu filho é desse jeito? Porque eu não fiz o meu papel de pai e de mãe. Por causa daquilo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, semana, e ela falando para mim, pastor, eu sou de uma família que não tem estrutura nenhuma, pastor. Ninguém presta. Mas eu escolhi andar pelo caminho certo. Eu escolhi fazer as coisas certas. É fácil? Não é. Mas é uma escolha. Então, tem a questão familiar? Tem. Isso pesa? Pesa. Mas não é tudo, queridos. Também nós precisamos tomar, né, consciência. E lembra disso, queridos, o julgamento de Deus. Uma tentação, queridos, é uma oportunidade de fazer uma coisa boa da maneira errada. Ou seja, passar numa prova é uma coisa boa. Não é uma coisa boa passar na prova? Mas passar porque colou, está errado. Está errado, né? Então, o prazer sexual é uma coisa boa. Não é verdade? Mas o sexo fora do casamento é pecado. Está errado. Então, Tiago, queridos, ele olha o pecado e ele mostra de uma forma, eu vou passar rapidinho para nós aqui, os estágios do pecado, desse texto que nós lemos. O primeiro, o que acontece? Primeiro estágio, o desejo e a cobiça. O desejo, sabe, de satisfazer, sabe, aquela vontade que você tem, sabe, vamos pensar aqui, comer é normal, glutonaria já é errado. É pecado. Dormir é normal, mas viver uma vida de preguiça está errado. Não é verdade? Então, que nós precisamos cuidar dessas coisas. Então, o desejo e a cobiça, precisa cuidar. É a primeira etapa do pecado, da fase do pecado. O segundo é o engano. Satanás vem enganando a gente. Ele tentou enganar Jesus. Quando Jesus estava lá, depois de
ter ficado sem comer 40 dias e 40 noites, jejuando. Satanás tenta enganar Jesus. Satanás enganou a Eva, dizendo que não, isso não vai te matar não, isso é uma coisa boa, olha que coisa linda, olha que coisa bonita esse fruto, imagina isso nos seus lábios, isso aí a hora que você morder, a delícia que vai, você não tem noção, e você não vai morrer. O que Eva fez? Tap, ainda leva o marido junto. Então, queridos, o engano, Satanás vai tentar nos enganar. O terceiro estágio, bom, vem o desejo, a cobiça, gera o engano, né? Aí gera o quê? Nasce um bebê chamado pecado. Satanás preparou as armadilhas, arrumou os anzóis e foi lá e nasce o pecado. E o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Então, queridos, nós precisamos cuidar. Se nós queremos vencer as tentações, nós precisamos olhar para frente e lembrar do julgamento de Deus. Que todo pecado vai ser julgado. Todo pecado vai ser julgado. Não se iluda que ninguém viu. Os demônios vieram e Deus viu. Não importa. Sabe aquela coisa que já aconteceu com você? Ninguém viu, só você. E de repente alguém fala daquilo que você fez? Pois é assim. Então nós precisamos olhar, queridos, para frente, considerando o julgamento. O julgamento de Deus, que Deus é justo. Segundo, você quer vencer a tentação? Olha ao seu redor e considere a bondade de Deus. O versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É a mesma coisa quando Satanás tentou Eva, quando Satanás tentou Jesus, ele questiona o amor de Deus, ele questiona a graça, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, que é o escudo que nos protege da tentação do diabo. A bondade de Deus, o amor de Deus. E nós não podemos ficar desapercebidos, queridos. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus, que tudo vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus para você. É melhor você ser faminto dentro da vontade de Deus do que estar cheio fora da vontade de Deus, queridos. Está cheio, satisfeito, mas está fora da vontade de Deus. O que Deus tem para a sua vida? Deus sempre tem o melhor. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. É o que Ele tem para você. Então, nós temos que olhar ao nosso redor, queridos, ver essa bondade de Deus. Olha só, o que Tiago fala? Que Deus dá somente boas dádivas. Tudo que Deus, até as provas é boa. As provas são boas para nosso crescimento, para nosso fortalecimento. Deus nos abençoa, Deus nos dá constantemente. O verbo desse texto, coloque o texto de novo aí para mim, por favor. Enquanto vai lá. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que seja... Não é esse aí não, filha. O versículo 17. 1 Tiago 1,17, que acabamos de ler. Olha só. O texto está dizendo aqui, essa palavra descendo, esse verbo descendo é presente do particípio, que quer dizer o quê? Que ele continua descendo sempre, é contínuo, não é algo que esgota, não é algo que para, não é algo que acaba. Deus é constante, Deus abençoa, Deus dá, Deus nutre constantemente. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo continuamente sobre as nossas vidas. Não é conta-gota, mas é contínuo, queridos, é contínuo. E Deus não muda.
Deus não muda porque eu pensei isso, porque eu imagino aquilo, porque eu acho que deve ser desse jeito ou daquele outro jeito. Deus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, queridos, a bondade de Deus para com as nossas vidas. Lembra desse texto, Tiago 1,17, toda boa dádiva, toda coisa boa vem de Deus para as nossas vidas. E para você vencer a tentação, você tem que olhar, sabe, ao seu redor e considerar a bondade de Deus, as coisas ao seu redor. E você precisa também olhar para dentro de você e considerar a natureza de Deus dentro de você. Versículo 18 diz: por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tiago, ele usa essa palavra nascimento. Tiago, ele fala, sabe, dessa questão de nós nascermos uma nova vida, de nós sermos gerados. Então você tem que olhar para dentro de você. Você precisa olhar a natureza de Deus dentro de você. A sua origem vem de Deus. A sua origem, o seu coração, tudo que está aí é de Deus. E se você ainda não colocou a sua vida nas mãos de Deus, você precisa fazê-lo urgentemente. Porque a nossa vida, queridos, é assim, ó, hoje estamos, amanhã não. Não sabemos quando vamos permanecer, quanto tempo. Eu já estou encerrando, queridos. Então, olhe, queridos, primeiro, olhe para frente, considere que tudo vai passar pelo julgamento de Deus. Olhe ao seu redor, considere a bondade de Deus. Você quer vencer as tentações? Deus é bom, olha, não reclama, não murmura. Olha, a bondade de Deus, você está tendo vida, você está aqui, você está lutando, está tendo dificuldade, está tendo problemas, mas você está aqui. Olhe para isso, olhe ao seu redor e considere a bondade de Deus. E por fim, olhe para dentro e considere a natureza de Deus na sua vida. Coloque Deus na sua vida, coloque Jesus na sua vida. Coloque Jesus como centro da sua vida. E o propósito do novo nascimento é que você seja, como o texto que nós lemos, como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Que você seja a primazia dEle. Que você seja algo que Deus tenha prazer. Que você se torne uma pessoa que Deus ama de uma forma sobrenatural. E para nós refletirmos e praticarmos, eu preciso lidar de forma sábia com as provações. A pergunta é, isso tem sido real na minha vida? Você tem sido sábio no meio das provações? Ou temos murmurado, reclamado, achado que está sendo demais? A Bíblia diz que não vai vir prova para você, além do que você possa suportar. Você vai dar conta. E Ele está com você. Jesus está com você. Você nunca vai estar só. Então busquem nele. Segundo, para eu viver uma vida com sabedoria, como tem sido a minha vida de oração e a minha constância espiritual? Você quer uma vida de sabedoria? Como que tem sido a sua vida de oração? Quer sabedoria? Peça a Deus que Deus dá, mas vai buscar conhecimento na palavra, na oração. Como que tem sido a sua constância? Lembra que Tiago fala, né, as partes negativas daquele que ora e duvida, fracasso na oração, inconstância espiritual. Como que está a sua vida de oração? Como você tem, dedicado? Você quer sabedoria? Busque em Deus, busque em Jesus, busca na palavra. E terceiro, para você e eu refletirmos e praticarmos, como eu tenho lidado com as tentações? Elas não acontecem de vez em quando, elas acontecem constantemente. Como você tem lidado com elas? Fazendo como que se não tivesse nada acontecendo? Ou você tem percebido e falado assim, olha, é uma armadilha. Tentação é uma armadilha do inimigo, que ele está tentando me derrubar, e a minha natureza carnal, caída, está dando uma forcinha.
para a tentação. Então, eu tenho que prestar atenção. Opa, peraí. Eu estou lidando de que forma com a tentação? Não, eu vou lidar da forma que Deus quer. Eu não vou permitir, eu não vou aceitar. Se eu estou comendo demais, eu tenho que diminuir a comida. Né? Eu fiz isso, gente. Estou fazendo, tá difícil esse negócio, porque eu gosto de comer. Tá? Mas esse negócio a gente tem que diminuir. E aí você vai a algum lugar, tem aquela comidinha assim, gente do céu, aí você tem que comer pouco. Porque a gula acontece com a gente também. E eu sou um formigão, gente. Eu gosto de doce, aí eu começo doce para mim, e então eu tenho que cuidar. Então nós precisamos, eu não posso permitir que a tentação me domine. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo me oriente, me guie, e Ele que me dê totalmente a direção. Então olhe para frente, considere o julgamento de Deus. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você.